Bom, então, olá a todos, né? Meu nome é Ricardo. A gente vai continuar aqui com o curso de Cálculo 3, no período remoto. E dessa vez a gente vai estudar o caso que falta para equações de segunda ordem com coeficientes constantes, equações homogêneas, tá? A gente estudou a equação característica, né, associada, viu que tem o caso com raízes reais e distintas, viu o caso com raiz real e com multiplicidade de 2, né, ou seja, uma única raiz. O único que falta aqui analisar é quando tem raízes complexas, tá? Então, vamos lá. Como que a gente vai analisar esse caso aí? Então, a gente está considerando aqui uma EDO dessa forma, né? Uma equação de segunda ordem, com coeficientes constantes, né? O A, o B e o C aqui são constantes. Ela é homogênea, né? O lado direito é igual a zero e ela é linear, né? O formato dela diz que ela é linear. Então, agora a gente vai analisar a equação característica, que é essa equação de segundo grau, e vamos supor que ela tenha uma raiz complexa, né? Então, eu estou escrevendo aqui quem é a parte real e quem é a parte imaginária dessa raiz complexa. E para ser, de fato, né, uma raiz complexa, eu tenho que supor que a parte imaginária aqui, que eu estou chamando de θ, é diferente de zero, tá? Como os coeficientes dessa equação são reais, você verifica uma propriedade geral de polinômios, que se esse cara é uma raiz desse polinômio, o conjugado dele necessariamente também é. Então, no caso, se uma das raízes é o lambda, a outra necessariamente é o conjugado do lambda, né? Porque tem grau 2, pode ter só no máximo duas raízes. Então, no fundo, né, os parâmetros que aparecem aqui no conjugado são os mesmos, só troca o sinal da parte imaginária. Então, a gente vai ver que tudo o que importa é olhar para uma das raízes, no fundo. Então, eu vou olhar só para o lambda aqui, parte real θ, parte imaginária, desculpa, eta, né? Parte real eta e parte imaginária θ, tá? Então, lembrando que a gente viu das outras vezes, cada raiz que você tem da equação característica te dá uma solução, né? Então, eu tenho uma solução y de x, que é e elevado a lambda x, onde lambda é a raiz complexa da raiz da equação característica. O único problema, né, é que essa solução que a gente acabou de encontrar aqui, ela não toma valores reais necessariamente, né? Porque como o lambda é complexo, e elevado a lambda x, na verdade, toma valores complexos. Por mais que o x seja real, e elevado a lambda x vai tomar valores complexos. Tá? Então, essa função y, que acabou de ser definida aqui, ela está definida em números reais, só que ela toma valores em c. E não é isso que eu quero, né? Então, a equação que eu estou tentando resolver, a EDO que eu quero resolver, ela tem coeficientes reais. Então, eu gostaria de soluções que tomam valores reais, né? Então, queremos soluções com valores reais, né? Eu não quero uma solução y do jeito que ela está aqui. Mas essa y que a gente acabou de encontrar, né, que é uma solução complexa, ela pode ser utilizada para encontrar soluções com valores reais, tá? E qual que vai ser a ideia? A ideia é muito simples. A gente vai escrever quem é a parte real dessa solução, quem é a parte imaginária, e é o que a gente vai mostrar, né, a gente vai provar que a parte real e a parte imaginária são soluções também dessa equação diferencial, tá? E como são a parte real e a parte imaginária, são funções que tomam valores reais, certo? Então é justamente isso que a gente está interessado aqui. Mas para olhar e verificar quem é a parte real e quem é a parte imaginária dessa função, eu preciso de uma relaçãozinha que se chama relação de Euler. É uma relação bem famosa. Então, a relação de Euler, ela me diz quem é a parte real e a parte imaginária quando você exponencia um número imaginário puro, né? Que o θ é um número real, tá? Então, a afirmação da relação de Euler é que e elevado a iθ com um θ real, isso é o cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Então, ou seja, a parte real é o cosseno de θ e a parte imaginária é o seno de θ. Tá? Então, essa é a famosa relação de Euler, é o que a gente vai usar aqui para fazer essa conta do e elevado a lambda x. Tá? Então, vamos lá.
Então, quem é o e elevado a lambda x? Por um lado, eu escrevo lambda na sua forma, né, na parte real mais i vezes parte imaginária. Então, isso aqui é eta mais i vezes θ vezes x. Faço a distributiva ali em cima. E elevado a eta x mais i vezes θ. Opa, θ, né? θx. Agora, eu tenho uma exponencial de uma soma. Eu posso quebrar isso aqui num produto. E elevado a θx vezes e elevado a i θx. Agora, esse cara aqui, e elevado a θx, né? Etax. Eta é um número real, x é um número real, aqui é a exponencial de um número real. Então, isso aqui já é um número real. Esse aqui é o cara que tem o número complexo no meio da história. Então, esse que está aqui acompanhando o i, esse sim já é um número real. Então, né, o θ é real, o x é real, então é i vezes um número real. Então, aqui eu vou usar a relação de Euler, né, e o cara que vai dentro do seno e do cosseno vai ser esse θ vezes x aqui. Tá? Então, usando a relação de Euler, eu vou escrever aqui na próxima, porque não vai caber. Então, e elevado a lambda x é igual a e elevado a eta x vezes e elevado a i θx. Aí, usando a relação de Euler, θx, isso aqui vai ser igual a cosseno de θx mais i vezes seno de θx. Fazendo a distributiva aqui de novo. Então, e elevado a lambda x vai ser igual a e elevado a θx, etax, né? Cosseno de θx, mais i vezes e elevado a etax, seno de θx. Tá? Então, essa é a relação que escreve quem é a parte real e quem é a parte imaginária dessa exponencial aí, né? Porque esse cara aqui é um número real, eu estou exponenciando o número real e fazendo cosseno de número real, então isso é um número real, e i vezes outro número real. Então, essa é a parte real dessa exponencial, e essa é a parte imaginária dessa exponencial aqui. Bom, então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou dar nomes aos bois aqui, tá? Então, eu vou chamar de u de x a parte real, né? Então, definimos. Vou chamar de u de x, esse cara aqui, e elevado a eta vezes x, cosseno de θx. E vou chamar de v de x, a parte imaginária, que é e elevado a eta x, sem o i, né? A parte imaginária é só o número real que acompanha o i. Seno de θx. Então, essas duas funções aqui, u e v, são funções com valores reais, por definição. Só que mais que isso, né? Elas não só tomam valores reais, mas elas são solução da EDO também. Tá? Então, a afirmação que eu faço, e é uma afirmação simples, na verdade, U e V são soluções da EDO. Né? Então, essa é a afirmação que eu faço. Esse cara total aqui, né, o E elevado a lambda x, eu sei que ele é uma solução, né, porque o lambda é uma raiz da equação característica. Mas a afirmação que eu faço vai um pouco mais longe. Não só o E elevado a lambda x é solução, como sua parte real e sua parte imaginária também são soluções. Tá? Então, por que isso é verdade? Bom, isso é uma continha que a gente vai verificar agora. É simples até, em geral. Vamos dar nomes aos bois aqui. Então, isso é um argumento que vai funcionar em geral, tá? Não precisa nem importar qual é a cara dos elementos aqui. Então, eu vou simplesmente escrever assim, ó, y de x é igual a u de x mais i vezes v de x, né? E eu sei, né, sabemos que y é solução da equação, ou seja, de qual equação? É solução de
A vezes y duas linhas, mais b vezes y linha, mais cy igual a zero. Eu sei que ela é uma solução. Então, se eu colocar esse y aqui na minha equação, eu sei que a equação vai ser verdadeira. Então, vamos fazer exatamente isso. Mas para jogar esse y aqui na equação, eu preciso derivar essa y. E aí, bom, vocês já sabem, né, que a derivada é linear, né? Então, se eu derivar esse y, a derivada passa para sua parte real e sua parte imaginária. Tá? Então, o y', ele é de fato o' mais i vezes v'. E o y duas linhas vai ser o u duas linhas mais i vezes v duas linhas. Tá? Então, quando você joga esse y na equação, você tem o quê? A vezes u duas linhas mais i vezes v duas linhas, b vezes u' mais i vezes v', e c vezes u mais iv. E eu sei que isso é igual a zero, né? Reescrevendo essa equação aqui, eu vou escrever ela de uma forma parte real mais i vezes parte imaginária. Tá? Então, eu sei que o a, o b e o c são números reais por hipótese. A gente está considerando uma equação diferencial com coeficientes reais. Tá? Então, se eu agrupar desse jeito aqui, ó, a vezes u duas linhas, mais b vezes u', mais c vezes u. Isso aqui, i vezes agora, a vezes v duas linhas, b vezes v' e c vezes v, isso aqui é real, isso pertence a R, e isso aqui também pertence a R. E isso é igual a zero. Só que esse zero aqui é o zero dos números complexos, né? Então, se você quiser, você pode escrever como zero mais i vezes zero, né? Então, zero mais i vezes zero. Aqui eu tenho uma igualdade de números complexos, né? Isso aqui é um igual em C. Então, o que significa uma igualdade de números complexos? Bom, significa que a parte real desse cara é igual à parte real do outro, e a parte imaginária desse é igual à parte imaginária desse. Então, isso significa que valem duas equações. Valem a vezes u duas linhas, mais b vezes u', mais c vezes u igual a zero, e a vezes v duas linhas, b vezes v', mais c vezes v igual a zero. Ou seja, essas duas equações estão me dizendo que u e v são soluções da EDO. Então, a gente acabou de verificar que tanto a parte real quanto a parte imaginária também são soluções da EDO. E a vantagem delas é que elas tomam valores reais. Tá? Então, beleza, a gente resolveu o problema. A última coisa que falta verificar é se essas duas funções que a gente acabou de encontrar, né, eu vou passar a chamar elas de y1 e y2, para enfatizar que a gente tem duas soluções. Então, é e elevado a eta x vezes cosseno de θx, e y2 igual e elevado a eta x seno de θx. Então, eu sei que esses caras são soluções, a única coisa que falta verificar é se elas são linearmente dependentes. Uma vez que a gente verifique isso, a gente sabe a solução geral da EDO nesse caso, né? Porque essas duas soluções vão formar o que a gente chama de um conjunto fundamental de soluções. Para analisar isso, basta verificar o Wronskiano, né? Então, eu calculo o Wronskiano dessas duas soluções, vejo que é diferente de zero, e beleza, a gente prova que elas são LIs. E isso vai, de fato, acontecer, tá? Então, lembrando lá da aula de Wronskiano, a gente não precisa calcular o Wronskiano num ponto X genérico, tá? Lembra que uma vez que os caras são soluções de uma EDO linear, se o Wronskiano for diferente de zero em um ponto, então ele vai ser diferente de zero em todos os outros também. Então, eu vou escolher um ponto conveniente para calcular o Wronskiano, que vai ser muito mais fácil, tá? E é claro, né, pela cara das funções aqui, é óbvio que eu vou escolher x igual a zero.
Mas para isso, né, para jogar no Wronskiano, eu preciso derivar a função uma vez, né? Então, quem que é o y1'? Quem que é o y1'? Bom, eu uso aqui a regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, né, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, é menos θ elevado a eta(x) seno de θx. E a derivada primeira do y2 vai ser o quê? Parecido, né? Então, é eta elevado a eta(x), né, derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, aqui no caso vai aparecer cosseno de θx. O valor desses caras no zero é o quê, né? Então, quem é o Wronskiano de y1, y2, no ponto x igual a zero, que é um ponto conveniente, onde vai ficar mais fácil calcular esse Wronskiano. Então, é o determinante da matriz y1 de zero, y2 de zero, y1 linha de zero, y2 linha de zero. Esse é o determinante dessa matriz que eu tenho que calcular. Então, o determinante de qual matriz, né? O que sobra aqui? Então, y1 de zero, o valor da função y1 em x igual a zero. A exponencial sobe, e elevado a zero é 1, cosseno de zero é 1. Então, aqui é 1. Na y2, seno de zero é zero, então some tudo isso aqui, sobra simplesmente zero. Na linha 2, eu tenho que calcular a derivada do y1 no zero. Então, quando x é igual a zero, some o seno, aqui, né, de cima, some o termo com seno, sobra o termo com cosseno, né, cosseno de zero é 1, e elevado a zero é 1, sobra o eta, né? E na última de baixo aqui, né, quando x é igual a zero, some o termo com seno, cosseno de zero é 1, e elevado a zero é 1, sobra o θ. Né? Então, essa é a matriz que eu tenho que calcular o determinante. Aqui está fácil, porque é 2 por 2, né? Então, é esse vezes esse menos esse vezes esse. O primeiro aqui, 1 vezes θ, sobra, e o outro, ele se anula, né? 0 vezes eta. Então, esse Wronskiano aqui, de y1 e y2 no ponto zero, ele vale o θ. Só que o θ é a parte imaginária da raiz que a gente encontrou complexa da equação característica, e que a gente está supondo, claro, que é diferente de zero, porque senão não teria raiz complexa, seria uma raiz real. Então, o Wronskiano é diferente de zero, e, portanto, y1 e y2 é linearmente independente, né, pelo critério do Wronskiano, e a conclusão, então, é que você tem duas soluções linearmente dependentes de uma EDO linear de ordem 2. E, portanto, essas duas funções formam o que a gente chama de um conjunto fundamental de soluções. Ou seja, qualquer outra solução daquela EDO tem que ser combinação linear dessas duas. Tá? Então, a gente vai fazer um exercíciozinho aqui usando essa teoria que a gente acabou de apresentar. Então, considera... Agora, o problema vai ser encontre a solução geral dessa EDO aqui, tá? Então, é uma EDO de segunda ordem. Os coeficientes são todos iguais a 1 aqui, né? 1, 1, 1. Então, são coeficientes constantes. Ela é linear e é homogênea. Então, eu posso estudar as soluções dessa equação analisando a equação característica. Né? E quem é a equação característica nesse caso? Então, a equação característica, lambda quadrado mais lambda mais 1, igual a zero. Então, quem são as raízes, né, desse cara aqui? Vamos ver. Usando Bhaskara, eu tenho lambda igual a menos UB, mais ou menos B quadrado, menos 4 vezes A, vezes C, tudo isso sobre 2 vezes o A. Né? Então, o lambda vai ser menos 1, mais ou menos, aqui vai aparecer raiz de menos 3, né? Sobre 2. Né? Então, quer dizer, apareceu uma raiz quadrada de um número negativo, então as soluções são complexas, né? E, portanto, uma delas aqui vai ser menos, vou escrever como fração já aqui, menos 1/2 mais, ou menos, né? I vezes
raiz de 3 sobre 2. Né? Então, isso daqui é uma das raízes, as duas raízes, na verdade, né? Porque eu coloquei mais ou menos aqui. Essas são as duas raízes dessa equação complexa aí, da equação característica. Então, como eu falei lá no início, já que as duas são soluções, né, ela e a conjugada, basta tomar uma delas, tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, com o positivo aqui. Então, lambda igual a menos 1 meio mais i vezes raiz de 3 sobre 2, o que significa que eu estou tomando eta igual a menos 1 meio e estou tomando θ igual a raiz de 3 sobre 2, tá? Então, tanto faz, na verdade, você pegar essa raiz ou o conjugado dela, porque essa parte que tem o sinal, né, ela é o θ, e o θ vai lá dentro do seno e do cosseno. Então, se você coloca com mais ou com menos dentro do seno e do cosseno, daí você usa a propriedade de que, por exemplo, o cosseno é par e o seno é ímpar. E você pode tirar esse menos para fora, se for o seno, por exemplo. Então, só vai mudar o sinal e não tem problema nenhum. Então, essas são as raízes, né? E aí, quem são as soluções, né? Então, as soluções dessa equação aí, quem são o y1 e y2, né? Então, o y1, para lembrar a expressão aqui, é e elevado a eta(x) cosseno de θx, e o y2, e elevado a eta(x) seno de θx. Então, no nosso caso, o y1 ele vai ser igual a e elevado a menos x sobre 2 vezes cosseno de raiz de 3 vezes x, e o y2 vai ser e elevado a menos x sobre 2 seno de raiz de 3 vezes x. Ah, faltou sobre 2 aqui, né? Que é sobre 2 nos dois caras aqui. Então, esses caras são soluções, né? E, portanto, e são soluções linearmente dependentes. Então, pela teoria que a gente acabou de desenvolver, então a solução geral dessa equação são as combinações lineares desses dois caras. Então, é C1 vezes e elevado a menos x sobre 2 cosseno de raiz de 3 sobre 2 vezes x, mais C2 e elevado a menos x sobre 2 seno de raiz de 3 sobre 2 vezes x. E aqui C1 e C2 são constantes reais. Então, essa é a solução geral dessa IDO aí. Tá? Então, essa expressão feia aqui. Bom, então, outra coisa que você tem que notar aqui, né, se você perguntar alguma coisa sobre estudo qualitativo, é que termos com seno e cosseno a gente sabe que são limitados, né? Então, isso aqui está entre, tanto esse termo com o cosseno e o termo com o seno, são termos entre menos 1 e 1, né? E eles acompanham uma exponencial multiplicando. Só que essa exponencial aqui, né, quando o x cresce, então, e elevado a menos x sobre 2, quando o x crescer, o de cima, né, a potência que vai tender a menos infinito, e elevado a um cara que tende a menos infinito vai tender a zero. Então, um cara que tende a zero vezes um cara limitado, a gente sabe que, por propriedade lá do cálculo 1, esse cara aqui tende a zero quando x cresce, né? Idem para o outro. Tá? Então, as duas parcelas tendem a zero quando x cresce, e, portanto, não importa qual seja a solução, né? Não importa quais sejam essas constantes, C1 e C2, todas essas soluções vão ter essa propriedade de que elas vão tender a zero quando x tende a infinito. Tá? Então, a propriedade geral aqui, que isso é por causa do sinal que apareceu aqui em cima, né? Então, note que, só uma observação, note que o limite, quando x tende a mais infinito de qualquer uma dessas y de x, não importa que sejam as constantes, todos esses caras tendem a zero. Tá? Então,
Aqui eu desenhei alguns gráficos, né? Só para ilustrar como é que ficam algumas dessas soluções. Aqui, para falar a verdade, faltou dividir por 2, aqui eu esqueci de colocar a divisão por 2, mas vejam que elas têm o mesmo aspecto, né? O fator do seno ou do cosseno fazem essas funções oscilarem, né? Então, elas têm uma espécie de oscilação por causa do seno e cosseno, só que essa exponencial multiplicando na frente, quando o x vai crescendo, esse cara vai tendendo a zero, então essa oscilação vai diminuindo cada vez mais, quanto mais para a direita você vai, né? E aqui eu desenhei duas soluções básicas e uma terceira que é uma combinação linear delas, né? Então, os gráficos são parecidos e, além disso, todos eles têm em comum, né, que conforme eu vou para a direita aqui, todos eles vão ficando cada vez mais perto de zero, né? Então, vai tendo oscilação sempre por causa do seno e do cosseno, só que essa oscilação vai se espremendo, né? Vai diminuindo cada vez mais e vai tendendo a zero. Tá, então é isso que eu queria falar por hoje. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Até mais.